Oi, galera, na aula de hoje nós vimos sobre os gregos. Não deixe de, no final, dar uma olhadinha nos links, que é muito interessante, ok? Nós temos aqui na primeira página, na página 228, falando sobre os gregos. Os gregos ou helenos, como se auto-reconheciam, povoavam uma região chamada por eles de Héliade. Daí o nome Helenos. A Héliade compreendia a atual Península Balcânica e diversas ilhas do Mar Egeu. Por volta de 800 a.C., os antigos gregos que disputavam o controle do comercial do Mediterrâneo com os fenícios começaram a se organizar em cidades-estados dependentes. Nós vimos na aula anterior sobre os fenícios, que eram aqueles povos que eles desbravaram o Mediterrâneo e formaram diversas colônias e trabalharam muito o comércio, porque o terreno deles era acidentado e montanhoso, então dificultava, essa passagem. Então eles foram pelo Mediterrâneo e os antigos gregos disputavam esse comércio com os fenícios. E eles começaram a se organizar em estados independentes, em cidades-estados independentes. Vamos lembrar um pouquinho lá atrás, no bimestre passado, cidades-estados são aquelas cidades que elas têm o seu próprio exército, suas próprias leis, sua própria política. Apesar de cada uma delas desenvolver uma forma própria de organizar governos, leis e atividades, as cidades-estados gregas compartilhavam a mesma cultura e língua. Quer dizer, apesar de todas as outras coisas serem diferentes, cada uma ter a sua própria, a língua e a cultura era a mesma. Por contarem com uma costa marítima recortada e bons portos naturais, os gregos não permaneceram somente nessa região, mas expandiram seu território pelas áreas vizinhas, onde fundaram as colônias e criaram novas cidades-estados. Essa parte de baixo dessa página faz sentido? Pode pular, porque isso posteriormente nós faremos outra coisa. Aqui nós estamos vendo um mapa da colonização grega. Podem ver que o que está de verdinho aqui são as cidades da Grécia Antiga e o que está de laranjinha, territórios colonizados. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem onde fica Atenas e Esparta, porque vocês vão circular no exercício. Então vocês podem dar uma olhadinha aqui, Atenas e Esparta. Aqui embaixo, não esqueçam de colocar autocorreção. Observe o mapa acima e identifique os mares que banham as cidades-estados e as colônias gregas. Nós temos o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar Tirreno e o Mar Jônico. Na letra B é para a gente circular Atenas e Esparta, foi o que eu já mostrei. Na quarta questão, na sua opinião, por que chamamos aqueles que habitaram parte da Península Balcânica e muitas das ilhas do Mar Egeu na Antiguidade de antigos gregos e não apenas de gregos? Nos referimos assim aos antigos gregos para diferenciá-los dos povos gregos atuais. Na próxima página, na 230, a gente vem falando das cidades gregas, tá? Os gregos se referiam às cidades como polis. Então, esse sufixo polis tem a ver com cidades. De modo geral, cada polis apresentava um centro urbano com edifícios públicos, praças, templos, habitações e oficinas. Dessa forma, eram divididas as cidades gregas. Nessas oficinas, os artesãos produziam tecido, cerâmica, vidro, entre outros. Ao redor de cada polis, havia também campos de cultivo onde eram comuns plantações de videiras e oliveiras. Com um relevo montanhoso e um litoral recortado, o centro político-administrativo das polis era construído no ponto mais alto da cidade. Nas acrópolis, cidades altas em grego, também eram erguidos os principais templos de cada polis. Então, nós temos aqui uma imagem da Acrópole de Atenas. É possível notar à direita, no topo da montanha, um edifício com colunas. Trata-se do Paternum, templo erguido no século V a.C. em homenagem à deusa Atenas, ou Pala Atenas. Apesar de compartilharem as mesmas crenças religiosas e um conjunto de deuses comuns, cada polis tinha sua divindade principal. No caso de Atenas, era Palas Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra, a divindade protetora da cidade. Na quinta questão, vem perguntando se os povos antigos, que como os gregos acreditavam em vários deuses, eram chamados de quê? Vamos entender. Ateístas. Ateístas são pessoas que não acreditam em Deus ou não acreditam em deuses. Monoteístas somos nós que acreditamos em apenas um Deus.
E politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses, como os índios, como algumas tribos africanas, como os gregos, como os egípcios. Em outra parte do mundo, uma acrópole baiana. A cidade de Salvador começou a ser construída em 1549, no ano em que Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, desembarcou no litoral da Bahia. Ela foi criada para ser capital do Brasil, na época em que o território era uma colônia portuguesa. Cumprindo as determinações do reino português, Tomé de Souza mandou construir a cidade no alto de um morro. Na parte alta foram construídas moradias, edifícios do governo, a Câmara e o Colégio dos Jesuítas. Na parte baixa, próximos ao mar, os armazéns. E ao redor da cidade, como medida de segurança, foram construídos muros altos e fortalezas. A Sé da Bahia manteve a tradição das acrópoles gregas, em que os templos eram construídos em locais altos e com ampla visibilidade. Foi construído no alto do morro e era então visível de qualquer ponto da Bahia de Todos os Santos. Então aqui a gente está vendo, né, um desenho, um prospecto do trecho do Colégio dos Jesuítas até o Forte de São Marcelo. O edifício da antiga Sé da Bahia não resistiu ao tempo. Já com a fachada irreconhecível e sem as torres que o caracterizavam, foi demolido em 1933 para dar espaço à Praça da Sé e servir próximo ao local onde estava o edifício. A Prefeitura de Salvador inaugurou um monumento intitulado Cruz Caída. Aqui vem perguntando na sexta questão: o que havia em comum entre a cidade de Salvador e as antigas cidades gregas? Está aqui a resposta: os templos eram construídos em locais altos e com ampla visibilidade. Na sua opinião, qual é o significado do movimento cruz caída? Está aqui embaixo. Ó. A cruz faz referência à queda de um símbolo religioso. Ali havia uma igreja que foi demolida. Na oitava pergunta sobre o monumento da nossa cidade que você mais gosta. Eu coloquei aqui, é o chafariz belga, para mim. Se você tiver outro monumento, fique à vontade. Rachando a Cuca. Se for no aniversário de 450 anos e a cidade foi fundada em 1549, responda rápido. Em que ano ele foi inaugurado? Então tá aqui, 1999. Na próxima página nós temos aqui um pequeno resumo e nós temos um mapa de aprendizagem. Se você não fez, pode fazer como o meu, não tem problema. Então nós temos aqui fenícios e gregos, mar Mediterrâneo, comércio, colônias, cidades-estados, ateístas, politeístas e monoteístas e a criação de Salvador, Bahia. Não deixe de participar das nossas aulas online, que é muito importante para debate e tirada de dúvidas. Um beijo e até a próxima.